Eu tinha uma palavra para partilhar com os irmãos. Eu peço que leamos o livro de Gênesis, capítulo de número 41, o versículo 45 e o versículo 46. Ok? Diz assim a palavra de Deus. E o faraó impôs a José o nome de Zafnat Paneia. Diga comigo, Zafnat Paneia. E lhe deu por mulher Asenat. Asenat está aqui? Não veio, né? Gosta de faltar no culto. O dia que pregamos o nome dela, não veio. Tá? Por mulher Asenat, filha de Potifar, sacerdote de cidade do sol. Depois, José saiu a expansionar a toda a terra do Egito. 46. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Uma salva de palmas. Por favor, toma o teu assento. Deus possa rica e poderosamente abençoar. Para os irmãos que estão nas redes sociais e têm acompanhado a nossa página, já agora, quantos seguem a página da igreja? Quantos seguem a página do pastor? Quantos? Então, você que não segue a página, hoje mesmo, quando terminar o culto, por favor, vá lá seguir a página, amém? A página da igreja é MEF de Angola. A página do pastor é Pastor Feliz Paulo. Então siga a nossa página. Existem muitas pessoas que já receberam convite para seguir a página, mas nunca responderam. Então eu às vezes vejo aí o nome de muita gente que já recebeu o convite para seguir a página, mas não segue. Então quando o culto terminar, quando estiver em casa, quando estiver no Facebook, vai procurar lá, tenta encontrar um convite que já foi feito. Se você ainda não segue, aceita o convite e segue a página. E partilha também para as outras pessoas. A área da mídia da igreja tem feito ultimamente um esforço para termos gravações, fazer cortes e enviar e abençoar também, né, outras pessoas que não conseguem estar aqui. Deus tem falado fortemente no nosso meio, então entendemos que isso não pode ficar só aqui. Essa mensagem tem que ser espalhada para outras pessoas, então ajuda a espalhar essa mensagem, ajuda a divulgar, né, esta mensagem. Alguém tem aí o seu bloco de notas? Não estou a ver, irmãos, bloco de notas. Nós orientamos, quando você vem no culto, traz o bloco de notas? Não, tem que ter assim já tipo assim da irmã Glória, né? Meio, né? Bonitinho. Estou a ver aqui que tem fita cola, não mesmo a usar, estás a ver, né? Não é só de enfeite, né? Não tenha mesmo um bloco de nota onde você aponta lá as coisas, né? Igreja, vamos fazer esse exercício. Eu quero que nos próximos domingos, que vão vir próximos dias, quando o pastor dizer, tem um bloco de nota, 70%, 80% da sala tem um bloco de nota. Quem não tiver bloco de nota é porque é visita. Temos que dar conta que é visita. Estás a ver? Porque nós de casa, isso tem que se tornar já cultura. Você tem que ter o teu bloco de notas. E outra coisa, não sei se vocês estão a perceber, hoje eu estou muito relaxado, eu não sei, acho que é muita paz de espírito. E acredito que Deus vai transmitir essa mesma paz no teu coração também, né? Outra coisa é que, na medida que nós pregamos a palavra de Deus, nós orientamos algo, a
acontecem duas coisas que a igreja faz enquanto nós pregamos. Quais são essas duas coisas? Primeira coisa? Tiramos a nota. Segunda, seremos sujeitos de oração à luz da palavra que estamos a ouvir, que vamos orar durante a semana. Tem estado a praticar isso? Ou só é bonito falar aqui? Então você tem que tornar isso uma realidade para você, amém? Cada mensagem que você está a ouvir, você está a tirar anotações, e além das anotações, você está a tirar sujeitos de oração. Sujeito de oração, Deus. Você entendeu uma verdade da palavra e que você precisa enquadrar na tua vida, então você tira um sujeito de oração. Não, esse assunto aqui que o pastor disse tem a ver com essa área da minha vida, então eu preciso orar mais por essa área. E a partir de hoje vou orar pela minha empresa, vou orar por mais disciplina, vou orar por isso, isso e aquilo. Então você tira isso, começa a sustentar isso em oração. Você vai ver que isso vai produzir, né, mais amadurecimento e crescimento espiritual e mais comunhão com Deus na tua própria vida. Exercita mesmo isso, faça um esforço para conseguir isso. Amém? Amém. Esse amém do céu bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero partilhar uma palavra com os irmãos. Como podem ver, hoje é o nosso culto de ceia. Então eu trouxe uma palavra muito voltada a isso. E como eu dizia para os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, nós partilhamos o panfleto e lá está o tema, que é pão e vinho. Pão, igreja, pão. Ok, pão e vinho é o nosso tema para hoje, é o que eu tenho para partilhar com a igreja. Então vamos lá, né, tentar colocar aqui as bases e começamos a desenvolver essa grande verdade. Nós lemos algo muito interessante, lemos acerca da vida de José, né? E a história de José na Bíblia é uma das histórias, né, assim, lindas, né, de se ler e, acima de tudo, profunda de se conhecer, né? A vida de José é extraordinária. Tanto é que uma boa parte do livro de Gênesis acaba por falar especificamente da vida de José. E os irmãos sabem que José é o penúltimo filho dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia diz que este filho, José, havia recebido um sonho da parte de Deus, que o sol e a lua iam se prostrar diante dele, né? E as estrelas. E também que um dia estava no campo com os irmãos e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E ele conta esse sonho ao pai e a Bíblia declara que o pai disse assim: será que eu e a tua mãe vamos nos curvar diante de ti? E a Bíblia diz que a partir daquele dia Jacó começou a guardar aquele negócio no seu coração, ou aquela informação como um negócio no seu coração. E a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Agora começa a pegar já aqui alguns elementos. Jacó amava quê? Amava mais a José do que os seus irmãos, porque a Bíblia diz que José também levava notícias negativas de seus irmãos, dos comportamentos dos irmãos. Então José era o filho bem mais comportado e o pai o amava por causa disso. E a Bíblia diz que certo dia José precisa obedecer o pai para ir ver como os irmãos estão no campo. E a Bíblia diz que quando ele vai e se perde no caminho, e aí encontra um estranho, pergunta acerca dos irmãos, o estranho explica para ele onde os irmãos estavam, José vai ter com os irmãos, só que José, ao chegar, a Bíblia diz que os irmãos, né, projetaram a morte dele, né? Disseram assim: está aí o sonhador, vamos ver, né, de onde é que vai dar esses sonhos agora. E deixa aqui abrir uma janela para dizer que você está a sonhar, mas tem pessoas que estão a se posicionar para que o teu sonho não aconteça. Não só para que o teu sonho não aconteça, mas para que você seja morto. José tem um sonho, mas são os próprios irmãos
pensando como destruí-lo, como fazer para impedir com que os sonhos de José se realizam. Aleluia. E a Bíblia diz que eles planejaram algo, pegaram José, colocaram numa cisterna, né? E graças a Deus a cisterna estava vazia, né? Porque se tivesse com água já era. Mas ele ficou aí no poço. E os irmãos vão tendo aquela discussão, outros a favor, outros não a favor, e um deles diz, não, ele é nosso irmão, não vamos matar, né, nosso irmão, não vamos derramar nosso sangue. Olha, está aí uma caravana dos arameus, vamos lhes vender e vamos ver o que isso vai dar. E decidiram vender José. José é vendido e José vai parar no Egito. No Egito, José vai parar na casa de Potifar. Graças a Deus, a Bíblia diz que Potifar dá todo o controle de sua casa a José, e excepto a sua esposa. Só que aquilo que era o excepto também lhe queria. E a Bíblia diz que a mulher a molestava todos os dias a José para que se deitasse com ela. José rejeitava até o dia que a própria decidiu prender José. José fez força, fugiu, deixou, né, as vestes na mão dela, só que ela usou as vestes como falso testemunho. Diz assim, esse hebreu tentou me agarrar, e vocês conhecem a história, né? E ali algo interessante acontece. José é expulso da casa de Potifar, colocado preso. Na prisão, quando José vai parar na prisão, ele vai encontrar, né, também duas pessoas que acabam estando presos com ele, que eram servos de Faraó, que é o padeiro Mor e o copeiro Mor. A Bíblia diz que os dois, né, tiveram sonhos, e na prisão acordaram assim com os sonhos e sem ninguém para interpretar, tristes. E a Bíblia diz que quando José olha para eles, diz, mas tão triste por quê? Acordaram assim tristes por quê? Aí eles disseram, olha só, nós tivemos sonhos, mas não tem quem interpreta esses sonhos. José disse, ficam calmos, vocês estão com alguém que é especialista em sonhar. Não sou especialista em sonhar, é de uma família de sonhadores. Porque quem começou com sonhos não é José, quem começou com sonhos é pai dele. Então vocês estão com a pessoa certa, aleluia. E a Bíblia diz, José disse, olha, conta um sonho, eu vou interpretar. Aí eles contam o sonho. O primeiro diz assim, olha, eu vi uma vide. Começa a pegar esses elementos. Vi uma vide. Essa vide eu pegava nas uvas, né, e amassava e coloquei o sumo no copo e entregava o copo na mão do rei. José interpreta o sonho e diz, ok, dentro de 3 dias você vai sair da prisão e você vai voltar a entregar o copo na mão do rei. Aí o outro também disse, eu também sonhei que tinha uma cesta que tinha vários manjares, e aparecia uma ave que vinha e tirava, né, do cesto os manjares. José disse, infelizmente, daqui a 3 dias você vai sair da prisão, mas a tua cabeça será cortada. Aí José interpretou assim e disse para o primeiro, você depois de sair, por favor, quando sair, se lembra de mim, fala acerca de mim ao rei. A Bíblia declara que ele saiu, se esqueceu dele, não falou de José, continua a viver a vida dele tranquila. E assim são muita gente, irmão, que você faz muita coisa boa na vida dele, você é uma grande bênção na vida dele, mas na hora dele se lembrar de você, se esquece de você, como se nunca existisses na vida dele, como se nunca tivesses feito alguma coisa na vida dele. E assim este homem saiu, esqueceu de José. Deus é bom, Faraó também sonhou. E naquilo que Faraó sonhou, ninguém está conseguindo interpretar. O copeiro Mor se lembrou e disse, ei, quando estávamos na prisão, eu e o padeiro Mor sonhamos e tem lá um preso hebreu que interpretou nosso sonho, Faraó. Eu acredito que ele será capaz de interpretar o sonho do rei. Tá bom, manda-o chamar então esse preso. Foram ter com José na prisão, tiraram José da prisão. E a Bíblia diz que José barbeou-se e foi ter com Faraó. E ir tendo com Faraó,
José interpreta o sonho de Faraó. Qual era o sonho de Faraó? Faraó havia sonhado que ele tinha visto um rio e diante desse rio havia vacas gordas. Depois ele viu outras vacas magras. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Só que depois as 7 vacas magras, engoliam ou comiam as 7 vacas gordas. E a outra parte do sonho, ele sonhou que ele viu espigas, saudáveis, grandes, mas depois viu um outro lado de espigas que eram pequenas, menores, que consumiam as espigas grandes. Aí José disse, tranquilo, o sonho é o seguinte, haverá 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de escassez. Então, essa é a interpretação do sonho. Aí Faraó disse, então, boa interpretação. Já que você mesmo que interpretou, você também dá a estratégia de como nós temos que resolver essa situação. José disse, tá bom, tranquilo. Nós precisamos fazer algo. No tempo de abundância, temos que guardar o máximo, do mantimento, para que quando vir o tempo da escassez, nós possamos suprir. Então o Faraó disse, não, gostei da ideia, muito inteligente José, olha, a partir de agora, você se torna aqui no Egito governador. A única pessoa que você responde acima de você sou eu. Então, a partir de agora, você é governador do Egito, eu coloco tudo sobre tua responsabilidade. Por favor, me dê o texto. Aí chegamos no texto que nós lemos. E quando nós chegamos aí no texto que nós lemos, o que acontece nesse texto? No texto, a Bíblia vai dizer, e José chamou, e a José, nesse caso, Faraó, e a José chamou Faraó de Zafnat Paneia. Ele deu por mulher a Asnat, filha de Potifar, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito, ou seja, governou José toda a terra do Egito. Quando José interpretou o sonho, quando José foi colocado como governador, uma coisa mais Faraó fez. Faraó lhe deu o nome de Zafnat Paneia. E além de lhe dar o nome de Zafnat Paneia, pegou na filha de Potifar, que é sacerdote em Ona, e lhe deu como mulher. Diga, lhe deu um nome e lhe deu uma mulher. Lhe deu um nome, lhe deu uma mulher. Lhe deu um nome, lhe deu uma mulher. Lhe deu um nome, lhe deu uma mulher. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Deus não dá mulher se primeiro te dá um nome. Se te dá mulher é porque já te deu um nome. O que eu estou querendo lhe fazer perceber é o seguinte: José é um tipo de Jesus Cristo. De que maneira José é um tipo de Jesus Cristo? Primeiro, a Bíblia diz que o seu pai o amava mais do que os seus irmãos. Eu gosto dos congoleses quando chamam Jesus de bien-aimé, ou seja, o bem-amado. Jesus é o bem-amado do Pai. E assim era José, o bem-amado de Deus. Jesus é o bem-amado de Deus. E José é o bem-amado de Jacó. Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. É o bien-aimé, é o bem-amado do Pai. Este é José. José, como um tipo de Jesus, é mais amado por Jacó do que os seus irmãos. Jesus, como um verdadeiro José, é o bem-amado do Pai. Aleluia. Então José é um tipo de Jesus Cristo. Mas algo interessante é que a Bíblia vai dizer que esse José, que é bem amado pelo Pai, é odiado pelos irmãos. E isso não é outro filme, é a pessoa de Jesus. O bem amado enviado na terra para vir salvar os homens. É que os judeus mais estão a odiar, é que os judeus decidiram matar, é que os judeus decidiram crucificar. Fazendo isso no pensamento deles, também estavam a cumprir, afinal de contas, a agenda divina. Deixa eu abrir aqui um parênteses para lhe dizer o seguinte: há muita gente te pisando, te caluniando, te cutucando, pensando que é para te destruir. Afinal
afinal só está a ajudar a se cumprir alguma coisa que Deus desenhou na tua própria vida. E o bem-amado ao Pai é odiado pelos irmãos. Enquanto o Pai ama, os irmãos odeiam. Enquanto o Pai ama, os irmãos odeiam. E deixa eu dizer, quanto mais os irmãos odeiam, mais o Pai ama. Quanto mais os irmãos odeiam, mais o Pai ama. Interessante. E ele diz assim, vamos ver onde é que vai dar esse sonho. Pegaram José, colocaram na cisterna. Venderam a José. Lhe venderam aonde, irmãos? No Egito. José, hebreu, vendido no Egito. Egito é o quê? Egito é o mundo. José é um tipo de Jesus. Jesus foi vendido para o Egito. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O José rejeitado vai parar no Egito. Não só para no Egito, se torna governador no Egito. O Jesus rejeitado pelos judeus vem parar aos gentios. Não só parou nos gentios, se tornou governador dos gentios, a cabeça da igreja. Aleluia! Jesus é o verdadeiro José. E Jesus vai entrar na prisão. José vai entrar na prisão. E estando na prisão, como já expliquei, interpreta os sonhos, sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó. E depois de interpretar o sonho de Faraó, Faraó lhe dá um nome e lhe dá uma mulher. Um nome. E louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai morrer na cruz. E ao morrer na cruz, ele ressuscita. Filipenses está a dizer, e o Pai lhe deu um nome sobre todo nome, sobre todo nome. Só que a grande verdade é, o nome sobre todo nome é confirmado após a morte e a ressurreição. Se você não está a entender, a mulher se consegue após a morte e a ressurreição. Adão não pode ter Eva se não dormir. Jesus não pode ter igreja se não dormir. Aí Jesus dormiu, quando acordou já tinha uma mulher. Adão dormiu, quando acordou já disse osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso aconteceu com Jesus. Jesus dormiu na cruz, quando acordou do túmulo entendeu que os discípulos já não eram só discípulos, já eram irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, o Pai lhe deu o nome sobre todos os nomes. Ou seja, Jesus ao morrer e ao ressuscitar, conquistou duas coisas. Conquistou um nome e conquistou uma mulher. Conquistou um nome e conquistou uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A José, que depois de interpretar o sonho, recebe um nome e recebe uma... Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Vocês não sabem o que eu entendi agora. Recebeu um nome e uma mulher e um nome. Se ele recebe um nome e uma mulher ao mesmo instante, sabe o que significa isso? Que o nome que lhe deram é por causa da mulher que vão lhe dar. Não, vocês não entenderam. O nome que lhe deram, Eliel, é por causa da mulher que vão... Vamos te dar uma mulher. Você tem que cuidar dessa mulher. Mas você vai cuidar essa mulher com esse nome. O nome que eu estou a te dar é por causa da mulher que eu estou a te dar. Lhe deram o nome que lhe deram por causa da mulher que lhe deram. O que é que você está a entender aqui? O que eu estou a querer dizer é, irmãos, o que eu estou a querer dizer é, por darem a Jesus a igreja, lhe deram o nome sobre todos os nomes. Por lhe terem dado o nome sobre todos os nomes, lhe deram a igreja. Ou seja, o nome na verdade é por causa da mulher. Ele tem nome sobre todos os nomes, porque ele cumpriu o requisito que lhe dá o direito de ter a mulher. E faz com que a mulher beneficie do nome. Quando você casa com alguém, você recebe o nome dessa pessoa. Por outras palavras, você está a beneficiar dos direitos que essa pessoa tem. E
para dizer o seguinte: essa mulher vai beneficiar desse nome que estou a te dar. O Pai lhe deu um nome sobre todo nome para dizer que a mulher vai beneficiar de um nome, mas não é um qualquer nome, é nome sobre todo nome. Lhe deram um nome por causa da mulher, mas esse nome não é qualquer nome, é nome sobre todos os nomes. Então é um privilégio para a mulher ter o homem que tem esse nome. É um privilégio para a mulher ter o homem que tem esse nome. É um privilégio para a igreja ter o Jesus que tem o nome sobre todos os nomes. Se toda mulher pode usar o nome do marido dela, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja tem o direito de usar o nome de Jesus. Só que não é qualquer nome, é nome sobre todo nome. Usa o nome de Jesus em toda a tua vida. Por isso Jesus disse: tudo que pedis ao Pai em meu nome vos será dado. Quantos vão usar o nome, aleluia, com mais consciência? Quantos vão usar o nome sobre todos os nomes? Aplauda fortemente o nome do Senhor. Só que algo interessante é que essa mulher é egípcia. Amém? É uma mulher estrangeira. Assim é Jesus. Arranjou uma estrangeira. Jesus veio parar no Egito porque lhe rejeitaram pelos seus irmãos. Só que no Egito conquistou uma mulher. Jesus veio para os gentios. Só que ao chegar aos gentios, ele tem o privilégio de fazer dos gentios a sua própria mulher. Aplauda fortemente o nome do Senhor. Ok, vamos então pegar isso. Construímos esse caminho, mas nós queremos falar de quê? Pão e vinho. Mas eu queria que você entendesse aquele nome que está aí. Dá para nós repetirmos o nome? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Zafnat Paneia significa 3 coisas. O primeiro significado do nome Zafnat Paneia é revelador de segredos. Bem? Diga comigo, revelador de segredos. Então, Zafnat Paneia é um revelador de quê? De segredos. Segundo significado do nome Zafnat Paneia é Salvador do mundo. Diga Salvador do mundo. Não, diga Salvador do mundo. E o terceiro significado de Zafnat Paneia é sustentador da vida. Diga sustentador da vida. Não, diga sustentador da vida. Ok, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sustentador da vida. Agora me dá só Gênesis capítulo de número 1, versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Ok? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para o mantimento. O que seria para o mantimento dele? Ervas, árvores que dão o quê? Frutos. Isso seria para o seu quê? Para o seu mantimento. Agora me dá Gênesis 9:3. 9, versículo 3. 9, versículo 3. Tudo o que se move e vive, servos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, no princípio, lemos capítulo 1. Capítulo 1, Adão ainda não caiu.
Adão caiu no capítulo quê? 3. No capítulo 1, a direção de Deus para Adão com relação ao mantimento é que ele tinha que comer quê? Ervas. Como isso? Vegetariano. Sim, é verdade. Adão era vegetariano. Ele não podia comer animal. Deus não tinha dado ordem. Para o mantimento dele, era aquele. Então, mano, essas coisas que você não vê aí, querem nos ensinar, medicina, saúde, a Bíblia já preveu tudo isso. Os animais que a Bíblia, por exemplo, né, Deus proibia, se estuda hoje, se percebe que são de facto animais que causam problemas na saúde humana, mas vamos entrar por aí, né? É só para dizer que Deus sabe de tudo, Ele é o Criador do mundo, Ele é o Criador do universo, Ele conhece as coisas. E a ordem era que só podia comer ervas. Mas agora, no capítulo 9, nós estamos a receber Deus a falar, aqui Deus está a falar com quem? Com Noé. Deus está dizendo para Noé, olha, da mesma forma que eu vos dei as ervas, agora também, né, vos dou tudo que se move, tudo que se move e vive, serve para alimento. Está a falar agora de quê? De animais. Ou seja, antes vocês só podiam comer ervas, mas agora vocês já podem comer animais. Só que... Não vou deixar para depois. Espera. Vamos meter tudo. Quando nós lemos de uma vez, vai. Me dá João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus é o que aqui? Cordeiro é o que? Eu gosto da igreja quando apanha rápido. Jesus é cordeiro é ali? Animal. Agora me dá João 12, 24. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz muitos. Jesus estava a falar acerca do grão de trigo, referindo-se a quem? A ele mesmo. Ele era o grão de trigo. Grão de trigo é o quê? É uma espécie de cereal. Cereal é o quê? É erva, é vegetal, ok? Então, em João capítulo 1, Jesus é cordeiro animal. Em João capítulo 12, Jesus é trigo, ou seja, é vegetal, ok? No princípio, Deus falou a Adão, só vais comer erva, vegetal apenas, ok? Só que vegetal, ele só pode comer, ou devia comer, antes de pecar. Ele podia comer apenas ervas. Só que depois de Adão pecar, nós percebemos que Deus matou um animal, fez vestes para Adão vestir. Não! Entendi algo. Deus não fez só veste para Adão vestir, não só derramou sangue para fazer aquelas vestes, mas acredito que Deus deu de comer aquele animal. Não tem textos para sustentar isso, mas o contexto me leva a perceber isso. Lhe deu as vestes para vestir, mas também lhe deu de comer aquele animal. Por quê? Porque havia pecado. Se pecou, não precisa só da vida vegetal, precisa também da vida animal. Antes de pecar, só vida vegetal. Pecou, precisa de vida animal para lhe vestir, para se alimentar e para a remissão por meio do derramamento do sangue. Capítulo 9 é Noé. Deus vai falar com Noé. Em que momento? No momento em que Noé sai da arca. Deus está a começar de novo com Noé, mas está a lhe dizer algo. Teu antepassado aí, Adão, tinha caído. Eu tinha lhe dado ordem para comer só vegetal. Mas como ele caiu, ele precisou de um animal para lhe restaurar. Mas
o mundo continua a ir para o caos, eu estou a renovar tudo através de você, está a começar tudo de novo, mas uma coisa, existe uma redenção que vai ser feita lá frente ainda. Por isso, além de você comer ervas, como eu disse, que Adão apenas tem que comer erva, mas como Adão caiu, e como eu preciso restaurar o mundo, assim como fiz contigo, restaurei tudo, começou de novo, eu vou fazer isso de fato lá frente com Jesus. Então você precisa não só de cereal, você precisa de animal, você precisa não só de vida vegetal, mas você precisa de vida animal. Só que a vida vegetal e a vida animal são o quê? São para alimentos, são para alimento. A vida vegetal e a vida animal são para alimento. E ali você vai ver, Jesus vai chegar e é identificado inicialmente como cordeiro, como animal. Ou seja, Jesus primeiro veio como vida animal. Depois ele se torna trigo, veio como vida vegetal. Só que você não está entendendo algo. A sequência foi, primeiro Deus deu a vida vegetal. Por causa do erro, do pecado, Deus precisou trazer a vida animal. Mas Jesus que vai vir, ele não pode vir primeiro com a vida vegetal, porque ele está vindo restaurar um homem que caiu. Então primeiro ele vem com a vida animal e só depois se manifesta com a vida vegetal. Se você não está entendendo o que eu estou a dizer, eu estou a dizer que a vida animal é a redenção, a vida vegetal é a regeneração. O que eu estou querendo dizer é a vida animal, redenção, vida vegetal, regeneração. Mas a pergunta é, o que é a redenção e o que é a regeneração? Às vezes se confunde a mesma coisa, porque parece que é algo que se dá ao mesmo tempo. Deixa eu lhe dizer, enquanto Jesus é vida animal na nossa vida, ele também é vida vegetal. Enquanto ele se manifesta como redenção, ele se manifesta também como regeneração. Mas redenção o que é? Redenção significa, aqui nesse sentido, a retirada do pecado. Regeneração significa produção da vida divina. Ou seja, quando você se converte, acontece uma regeneração. O pecado é retirado. Acontece uma redenção. O pecado é retirado. Mas ao mesmo tempo que acontece a redenção, acontece uma regeneração. A vida divina vem para dentro de você. Então, eu não tenho só vida divina, eu fui redimido. Eu não fui só redimido, eu também fui regenerado. Não tenho só mais pecado, mas também tenho vida de Deus em mim. Por isso eu costumo dizer, não é apenas acerca de deixar de fazer, também é acerca de começar a fazer. Já não minto mais, já não roubo mais, mas agora eu louvo, eu jejuo, eu adoro, eu sirvo a Deus. Não é apenas uma redenção, é uma regeneração. Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Mas agora você vai dizer, pastor, o que isso tudo tem a ver? Asnat, Zafnat, primeiro, significa o quê? Mete na sequência que eu meti, não estraga a revelação. Revelador de... 2. Salvador do mundo. 3. Sustentador da vida. Você não sabia? Eu estou a dizer que Jesus é o verdadeiro José. No fundo, Jesus é o verdadeiro Zafnat Paneah. Jesus é o verdadeiro Zafnat Paneah. Por quê? Porque ele foi ou é o revelador de segredo. 2, ele é o salvador do mundo. 3, ele é o sustentador da
revelador de segredo. Meu Jesus é salvador do mundo. Meu Jesus é sustentador da vida. Meu Jesus é o verdadeiro Zapnat Paneia. Aleluia! Mas com que objetivo? Ele precisa primeiro revelar segredos, para depois de revelar segredo, poder manifestar salvação. Mas como já manifestou salvação, ele agora vai sustentar. Se você não está entendendo, nós podemos ligar com o domingo passado. Ele salva primeiro, né? Revela primeiro, salva, depois sustenta. Amém? Revelar é trazer o conhecimento acerca do reino. Amém? Do evangelho. Amém? Salvar é estabelecer o reino. Sustentar é o desfrute. Então Jesus é Zapnat Paneia, revelador de segredos. Por quê? Jesus vai, capítulo 13, falando de parábolas. O que é parábolas? Zapnat Paneia também significa revelador de coisas ocultas. Jesus falava por parábola. Parábolas é um conhecimento o quê? Oculto. Só que Jesus também revelava as parábolas e outras próprias parábolas se cumpriam, né? Capítulo 13 de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, ele revelava os segredos, as coisas que iam acontecer. Então ele era o revelador de segredos. Mas além de revelador de segredo, ele é o salvador do mundo. José é salvador do mundo por quê? Porque se torna governador no Egito. E a partir de José, todos os povos são o quê? São sustentados no tempo de quê? De escassez. No fundo, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: Jesus é rei no meio da igreja, e por meio da igreja, ele sustenta todas as nações. Amém? Ele é o salvador do mundo, e além do salvador do mundo, ele é o sustentador da vida. Agora a pergunta é: como é que ele sustenta a vida? Como é que ele se torna o sustentador da vida? Como é que ele sustenta a vida? Diga comigo, vida. A primeira vez que a palavra vida surge, se não estou erro, é no Jardim do Éden, onde tem uma árvore da vida. No fundo, o que Deus estava a querer fazer entender a Adão. Sabe qual é o problema? Adão teve pressa de comer a coisa errada. O objetivo era comer a coisa certa. Só que eles não tiveram paciência. O objetivo era comer a árvore da vida. Só que eles se apressaram, comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas agora, como o mal entrou, eles não podem comer a árvore da vida porque vão viver para sempre. Por isso Deus disse: é melhor proteger a árvore da vida. Primeiro vou resolver o mal, depois de resolver o mal, vou lhes dar árvore para comer. Ok? Da vida. Então, o que nós vamos entender aqui é que, no fundo, Deus queria transmitir a vida dele eterna, né, para Adão por meio da árvore. Amém? Ou seja, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E ele precisa arranjar uma forma de conseguir estar dentro de nós. Ok? E uma das formas que ele encontra é se tornar alimento. Todo alimento é suficientemente inferior para que seja ingerido por aquele que precisa ser alimentado por aquilo. Então, Deus é tão grande, vou entrar como nele. Não tem como. Tenho que ficar comida. E se eu fico comida, é fácil eles me ingerirem. Então, vou meter aí a minha vida no fruto, na árvore. Então, Deus, se você estudar a Bíblia, vai perceber que Ele sempre teve a intenção de vir para dentro de nós como alimento. Deus sempre teve a intenção de vir para dentro de nós como alimento. Árvore da vida. Aí Jesus vai aparecer e vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Amém? Aí João capítulo 14 vai dizer, Jesus vai dizer: eu sou a vida.
E tudo acerca da vida é Jesus. E mais à frente Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. A árvore da vida, a vida, o pão da vida, tudo é Ele. Não sei se dá para perceber até aqui. Então Jesus é o pão, Jesus é a árvore da vida, Jesus é a própria vida. E aqui entendemos o que eu estou a dizer. Como é que Jesus vai se tornar sustentador da vida? Sendo alimento para nós. Ele se torna sustento para nós, sendo o quê? Alimento para nós. Por isso ele se transformou em pão, para ser nosso alimento, para ser nosso sustento. Jesus é nosso sustento como alimento. Jesus é nosso sustento como pão. Ele é sustentador da vida, porque ele alimenta e traz vida. Se alimentando dele é que nós alcançamos vida. Comendo dele é que nós alcançamos vida. Se você não está a entender, eu já estou em João capítulo 6, onde Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer terá vida eterna. E Jesus vai dizer para as pessoas que o seguiam: precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E ele diz: porque o meu corpo é verdadeiramente alimento e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Pão é o corpo, aleluia. Vinho é o sangue. E Jesus está dizendo: vocês precisam comer minha carne e beber meu sangue. Ou seja, precisam me comer como pão e me beber como vinho. E quem fazer isso viverá para sempre, terá vida eterna. Vai ler capítulo 6 de João, vai encontrar lá isso. Jesus está a mostrar que as pessoas tinham que lhe comer como carne e lhe beber como sangue, para que não morressem, para que tivessem vida. Então Jesus é sustentador da vida, sendo alimento e sendo bebida para nós. Quanto mais você come de Jesus, quanto mais você bebe de Jesus, você tem vida nele, você alcança vida nele. Por isso, quando nós vamos para essa mesa, nós comemos dele e bebemos dele, e a vida dele é implantada, é confirmada para dentro de nós. Há uma vida no pão, há uma vida no vinho, há uma vida na carne, há uma vida no sangue. Alguém aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Há uma vida no pão, há uma vida no vinho, há uma vida na carne, há uma vida no sangue. E nós precisamos de comer Jesus como pão e de beber Jesus como vinho, para que ele se torne um verdadeiro Zafnate Apaneia das nossas vidas. O sustentador, aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, me dá Gênesis capítulo 14. Me dá Gênesis capítulo 14. Aleluia. A banda pode já subir. Gênesis capítulo 14. Me dá o versículo 14. O que eu estou a querer dizer, igreja, é que pão é trigo, amém? Pão é trigo, vida vegetal. Vinho é sangue, vida animal. Então, quando você ceia, você carrega para dentro de você a vida vegetal e a vida animal. Você confirma a tua redenção e você produz vida divina para dentro de você. Por favor, não comece a cear mais à toa. Não ceia indignamente. Tenha noção que você está a colocar vida divina para dentro de você e você está a confirmar o jogar fora o pecado. Por isso não faz sentido cear e querer continuar numa vida de pecado.
Não, não, não. Porque quando você ceia, você confirma a redenção em você, o jogar fora do pecado. E quando você ceia, você confirma a vida de cereal para dentro de você, a vida divina. E vê que inicialmente era o cereal apenas. E Deus quer que você viva disso, do desfrute dele constantemente. Adão não comia carne antes, porque ele não precisava ser redimido, só comia vegetal. Mas graças a Deus, nós podemos comer cereal, mas também nos deram a graça de conseguir poder comer esse cereal, porque nos foi dado a vida animal também. Fomos regenerados. Aleluia. Agora, irmãos, eu vou trazer um sentido para você de ceia e de sacerdócio, que vai mudar a tua mentalidade a partir de hoje, como nunca antes. E vamos encerrar. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Fez o quê? Perseguiu. 15. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de 16. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Mas, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zavé, que é o vale do rei. 18. Melquisedeque, rei de Salém, quando ele saiu de destruir, quem saiu ao encontro dele? Quando ele saiu da batalha, quem veio ao encontro dele? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é? Melquisedeque. Trouxe que? Pão e vinho. Em que momento? Depois de Abraão sair da batalha, cujo havia saído vencedor. Ok. Hebreus 7, versículo 25. Hebreus 7, versículo 25. Hebreus 7, versículo 25. Me dá o 20, por favor, rapidamente. 20. Ok, e visto que não é sempre está juramento, porque aqueles que sem juramento não, os juramentos são feitos sacerdotes, sim. Mas com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para... Quem é sacerdote para sempre? Jesus é sacerdote para 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança.
Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, são impedidos de quê? Mas Jesus é o sacerdote que não pode ser impedido de continuar porque atravessou a morte. Foi além da morte. Os outros sacerdotes eram impedidos de exercer o sacerdócio contínuo pela morte. A morte os impedia, mas Jesus atravessou a morte. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Não vão mudar o sacerdócio dele. Por isso também pode salvar todos aqueles, os que, por ele, se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu creio que vocês já leram, por causa do tempo, eu vou apenas citar. A Bíblia fala que Jesus é sumo sacerdote na linhagem de quem? De Melquisedeque. Só que a Bíblia diz que Melquisedeque não tem princípio de dias, nem fim de dias. E diz que o Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. A pergunta é: quem mais pode ser alguém que não tem princípio de dia e não tem fim de dia? Os teólogos fazem discussão se Melquisedeque é mesmo Jesus ou não é. Basta só dizer que Melquisedeque não tem princípio de dias e não tem fim de dias para perceber que é a representação da pessoa de Jesus. O único que não tem princípio de dias e fim de dias é Jesus. E mais, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Mas sabe qual é a grande alegria? É que nós, irmãos, somos salvos pela fé. Mas somos salvos pela fé por quê? Porque somos filhos de Abraão. Aleluia. Significa que Abraão foi quê? Justo. Ele foi justificado por Deus. Aleluia. E nós também somos quê? Somos justos. E para dizer que na verdade, a igreja não está debaixo do sacerdócio de Arão. A igreja está debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, porque nós somos não de Moisés, mas nós somos de Abraão. Não somos da lei, somos da graça por intermédio da fé. E a representação disso é Abraão. Mas Abraão é servido por um sacerdote que não é Arão. Abraão é servido por um sacerdote que é Melquisedeque. O que eu quero lhe dizer? Arão é um sacerdote que para vir servir, primeiro tem que matar animal para perdoar o pecado dele mesmo. Arão é um sacerdote que para vir servir, tem que servir várias vezes. Mas Melquisedeque é diferente de Arão. Outra coisa, Arão é um sacerdote que vem servir apenas para tirar pecado, apenas para perdoar pecado. Arão é um sacerdote no sentido negativo. Mas eu gostei da maneira como Melquisedeque aparece. Melquisedeque aparece a Abraão, não porque Abraão pecou, não porque, vou repetir, não porque Abraão pecou. Melquisedeque apareceu a Abraão porque havia saído de uma batalha cujo havia saído vencedor. Melquisedeque é um sacerdote que serve e nutre não perdedores, não pecadores, mas nutre vencedores. Abraão é raça chamada. Nós não estamos mais na raça caída, Adão. Estamos na raça chamada Abraão, na raça chamada. Já fomos livres do pecado, nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, o verdadeiro sacerdote que vem ter conosco não é Arão. O verdadeiro sacerdote que vem ter conosco é Melquisedeque. O verdadeiro sacerdote que vem ter conosco não vem por causa do pecado, ele vem porque nós vencemos. Não vem para nos perdoar, mas vem para nos nutrir, porque ele traz pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Eu estou a ver Jesus Cristo a vir ter conosco hoje como um verdadeiro Melquisedeque, trazendo pão e vinho, pão e vinho. Não muito para nos perdoar, mas muito para dizer que somos mais
se nutre de Cristo, se nutre de Cristo, come nele, bebe nele, vivendo longe do pecado e andando na verdadeira santidade, na verdadeira justiça, na verdadeira paz, na verdadeira verdade. Que essa seja a tua porção, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Repita comigo: pão, vinho, pão, vinho. Meu amigo Zafinato Paneia, revelador de segredos, Zafinato Paneia, Salvador do mundo, Zafinato Paneia, sustentador da vida. Eu me sustento comendo de Jesus, bebendo de Jesus, é o meu verdadeiro Zafinato.